tudo zen por aí? Eu sou Rosane Ventura, professora de yoga, meditação, terapeuta holística e agora apresentadora do programa Positivecast Conexões na Rádio Positividade 104.5. E hoje estamos aqui com uma mulher muito inspiradora, uma mulher que eu tive a oportunidade de conhecer virtualmente em 2020, durante a pandemia. A gente se conectou através de uma live. E logo depois ela me fez um convite para estar junto com um grupo de mentoradas dela, dando uma prática de yoga, guiando essa prática. E agora eu falei, eu não posso deixar de fora essa mulher tão inspiradora que tem tantos saberes para compartilhar com a gente. Marie, né? Bendelac, como é que fala? É Bendelac? Isso aí, Marie Bendelac. Marie, gente, é francesa, né? E, assim como eu, veio do mercado corporativo, tem uma vasta experiência aí ao longo de 18 anos no mercado corporativo. E, além disso, Master Coach, mentora de líderes, especialista em relacionamentos e comunicação não violenta, criadora do método Conecta. Apaixonada pelo desenvolvimento humano, Marie ajuda pessoas a se relacionar de forma mais saudável e se libertarem de relacionamentos tóxicos e abusivos, na vida pessoal e na vida profissional. Depois de ter sofrido por alguns assédios, ela fez, né, um grande estudo nessa área, que é o que ela vai trazer para a gente aqui, esses saberes. E agora, queria deixar a palavra com você, Marie, para você falar um pouquinho, né, do que você vem fazendo. E, na verdade, antes disso, não vou me precipitar, eu queria saber como é que foi essa guinada, né, essa mudança 180 graus na sua vida, do mercado corporativo, para hoje ser uma mulher empoderada, empreendedora, dona do seu tempo e que apoia outras pessoas. Obrigada, Rosane, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com você, poder falar sobre esses temas que são tão relevantes hoje, eu acho, para as mulheres, mas não somente para mulheres, para homens também. Inclusive, no mundo corporativo, eu tenho apoiado homens, CEOs, diretores, a lidar com pessoas abusivas que tentam derrubar de uma forma, né, um pouco ética. Então, eu acho que é muito relevante nesse tema de hoje, por conta da quantidade de pessoas, milhares de pessoas que sofrem abusos psicológicos, morais e de todos os tipos. Sim. Então, muito obrigada pelo convite, que vai ser um prazer falar sobre isso. Então, como é que foi essa virada, né? Depois de 18 anos no mundo corporativo, resolvi me dedicar 100% à atividade que eu vinha construindo já, né? Eu não fiz uma transição da noite para o dia. Quando eu cheguei no Brasil em 2009, eu fiz o MBA de empreendedorismo, então já queria empreender, meu marido me estimulava, eu vim para o Brasil para ficar com meu marido, que é brasileiro, e eu não sabia exatamente o que eu poderia fazer, mas eu queria ter meu negócio, eu queria ter autonomia. A gente vai falar sobre necessidade daqui a pouco na comunicação não violenta. A minha necessidade grande era de autonomia, de liberdade de escolha, de poder fazer aquilo também que fazia sentido para mim, né? Que tem algum propósito. E no ambiente corporativo, assim, eu gostava do que eu estava fazendo, sim, mas depois de um tempo eu vi que eu queria algo que fizesse brilhar meus olhos, que tivesse um propósito maior, que pudesse realmente contribuir para a humanidade, para o ser humano. E eu trabalhava na área de finanças. Só no final, né, no Brasil, no último cargo que eu exerci, o penúltimo. Você veio de exatas, não era nem de humanas. Eu fiz administração. Sou formada em administração na França. Eu trabalhava em finanças e RH no final, no último projeto, onde eu fiquei 7 anos no Brasil, no maior projeto da história do Brasil, que é a construção de submarinos, né, entre uma empresa francesa e brasileira. E então, depois de fazer o MBA de empreendedorismo em 2009, que terminei em 2010, eu descobri o coaching. Por quê? Porque conversando com minha amiga de infância, eu falei para ela, eu acho que eu quero ajudar as pessoas a desenvolver a inteligência emocional, a gerenciar suas emoções. Eu percebia que o centro de tudo, de muitas coisas na nossa vida,
é o centro das emoções, né? Porque vai impactando a gente em tudo, e a gente vai falar sobre positividade. Como é que a gente pode vivenciar mais emoções positivas diante de tantas dificuldades? Todo mundo passa por desafios, né? Por fora é tudo bonito, nas redes sociais, é sorriso aqui, né? A gente só mostra as coisas boas. Mas todo mundo, se você conhece cada pessoa, começa a ter um pouco mais de intimidade, todo mundo vive desafios muito grandes. E viveu, todo mundo na sua história tem alguma coisa, né? Independente do nível social, de qualquer coisa. Todo mundo passa por desafios. Porque eu acredito também, né, que estamos aqui para evoluir, para crescer, que esses desafios vêm para trazer crescimento e aprendizados, né? Nos despertar, né, Maria? Exatamente. Então, foi assim que eu fiz minha primeira formação em coaching, em 2011, na verdade. Me apaixonei e falei, é isso que eu quero. Porque eu estava ganhando ferramentas para ajudar o outro, para ajudar pessoas. E não necessariamente você precisa atuar como coach, mas não deixa de atuar. Mas eu atuei porque eles estimulavam a já começar a praticar entre os 2 módulos. Eram 2 módulos. Então, no final do primeiro módulo, já procurei um pro bono. Eu estava fazendo parte de uma turma de comunicação na FGV. E eu falei, bom, eu tinha que apresentar em 3 minutos, vender um projeto. Eu vendi o coaching em 3 minutos. 2 pessoas quiseram fazer. Falei, bora, vamos lá. A segunda pessoa, na verdade, foi minha cunhada. E eu fui treinando assim com essas 2 pessoas. A primeira pessoa até era uma pessoa famosa, né? Que amou. E eu falei, então é isso, eu quero fazer. Aí daqui a pouco comecei a cobrar e eu fiz isso em paralelo do meu trabalho no mundo corporativo, né? Eu era responsável para de finanças desse projeto. Isso é maravilhoso, Marie, pelo seguinte, eu vejo que muita gente quer fazer a transição e não é assim, né, da noite para o dia. Você teve também, eu também passei por isso, de ter que administrar ali as 2 situações para que isso fosse sendo desmamado, ter uma estrutura financeira também para fazer, né, realmente uma transição. Exatamente. Durou quase 6 anos a minha transição, porque eu comecei em 2011 a atuar como coach, né? Então atendia na hora do almoço, no final do dia, fim de semana, às vezes no sábado, e continuava a atuar lá. E em 2017, em janeiro, é que eu saí realmente definitivamente, ou quase, vocês vão entender por quê, porque eu fui chamada depois para voltar, mas em 2017 resolvi realmente me dedicar à minha empresa, que eu já tinha criado alguns anos antes, e fazer apenas isso. Porque as demandas de treinamentos nas empresas cresciam, e eu, na verdade, comecei como coach, mas eu desenvolvi treinamentos corporativos em 2014, em função de demandas que eu recebi sobre comunicação não violenta, né? Eu e minha sócia fomos pioneiras em comunicação não violenta no mundo corporativo. Ninguém tinha ouvido falar disso, e a gente foi crescendo, fazendo palestras e treinamentos, e sempre estava com muita receptividade, muito bem avaliada, e a gente foi fazendo. E os pedidos vieram. Até hoje eu sou procurada sem prospectar as empresas, por conta daquilo que a gente construiu. Então, fazer uma transição de carreira para ter mais positividade na sua vida, para fazer algo que faz sentido para você, mas que você também não deixa de se sustentar, porque é importante, né? Isso se constrói, né? É importante poder estudar, colocar uma base para que você se sinta segura. Realmente, quando eu vi que eu já estava, assim, alguns anos conseguindo faturar, cobrar para o meu serviço e equilibrar as contas, falei, então, vamos. Agora, dá um frio na barriga e dá, né? A gente, é outra coisa, estar numa grande empresa com toda a estrutura e você, de repente, ter que gerenciar a sua empresa, né? E começando pequeno, é outra vida. Mas dá uma liberdade de escolha, de poder ser dono do seu tempo é muito bom. Sim. Mas tem também um desafio, né? É uma responsabilidade, né? Com as suas escolhas, porque a gente fica numa... Eu sempre falo isso pro meu marido, ele é carteira assinada, trabalha na TV Globo, e a Globo é uma mãe, então, assim, é diferente. Chega férias, o meu dinheiro está saindo em casa e está saindo nas férias. Ele está recebendo ali, né, aquele dinheiro que uma empresa paga. Então, é uma segurança que acaba que a gente fica buscando essa segurança que, no fim, não existe. É uma estabilidade, é mais estabilidade do que segurança. Porque realmente, quando a gente empreende, né, é todo dia que a gente tem que pescar. Sim. E a gente não sabe como vai ser o amanhã. É difícil criar uma estabilidade, uma previsibilidade de receita no início de um empreendimento. Então, realmente, mais do que segurança,
é previsibilidade e estabilidade, né? O desafio. Porque, realmente, qualquer pessoa pode perder seu emprego da noite para o dia, né? Numa grande empresa. Mas dá essa sensação de segurança. Sim, e acaba que a gente vive no hoje dessa forma, assim. Se fala tanto em viver no hoje, mas acaba que, pelo menos eu sinto assim comigo, que a gente vai de acordo com que as coisas vão se manifestando, a gente também vai ajustando a caminhada. Lógico. Né? Conforme a gente vai se transformando, o nosso trabalho vai se transformando, aquilo que a gente comunica também vai se transformando, e a gente fica realmente mais livre para sentir o que está acontecendo no movimento, que, se a gente for olhar para os nossos ancestrais, essa é a lei natural da vida, que a gente se desconectou da natureza, de como as coisas estão se manifestando para que eu realmente me posicione de acordo com isso. Perfeito. Né? A gente acaba ficando no botão automático de que tudo tem que ser feito, tem que ser entregue, como as empresas determinam, né? Ali os deadlines, os cronos, e muitas vezes você fala de um processo criativo, você fala de uma entrega de um projeto, mas se aquilo não foi manifestado, não aconteceu e você tem que entregar, o que você vai entregar? Então, é para a gente refletir. Falando em criatividade, né? Porque eu estudei assim muito a psicologia positiva, eu tenho uma pós-graduação em psicologia positiva, 3 anos de estudo numa escola americana, também nos Estados Unidos. Muito estudiosa. E a psicologia positiva, ela justamente estuda o que? A ciência da felicidade. Não? Ela estuda como a gente pode colocar mais positividade na nossa vida com ações práticas. Porque, na verdade, a gente sabe que as circunstâncias, ou seja, esses desafios todos que a gente vem falando, eles determinam o nosso nível de felicidade apenas em 10%. Então, não são as circunstâncias externas, segundo as pesquisas, né, que realmente determinam o nosso nível de felicidade interna. 40% da nossa felicidade depende de ações práticas nossas, que a gente tem controle. É você poder fazer uma caminhada na natureza, se você gosta disso. É você passar tempo com sua família, com seus pets. É você tomar um drink com seus amigos. É você poder meditar. É você poder exercer a gratidão. Aliás, fazer um diário de gratidão é a prática mais potente que tem custo zero. Ou se quiser comprar um caderno e caneta, mas pode fazer num papel simples, enfim. Pode até fazer digitalmente, no bloco de notas. Mas é recomendado escrever. É a prática mais potente para você elevar o seu nível de felicidade interna, independente do que acontece ao seu redor. Eu faço isso, então essa é uma das coisas concretas, práticas que você pode fazer. Diário de gratidão. Escreve no mínimo 3 coisas por dia pelas quais você se sente grata. Eu me sinto grato por esse podcast hoje, por esse programa de rádio. Me sinto grato por ter um carro para poder vir até aqui. Me sinto grata por ser uma profissional reconhecida. Qualquer coisa que você está vivendo, e se a sua vida está muito difícil, se você está num momento assim de crise, você consegue encontrar ainda nas coisas simples a gratidão. A gratidão de estar viva, a gratidão de ter um teto, de repente, uma casa, a gratidão de ter acesso a conhecimento enquanto você está passando por essa crise, a gratidão de poder ouvir esse programa e ter mais informações, conexões positivas, pessoas que podem te apoiar. Na hora da crise, geralmente a gente vê quem a gente tem que a gente pode contar. Então, tudo tem um lado positivo nos piores dos momentos. E não pensa que a minha vida então, é fácil, né? Marie fala, eu estou no meio de um furacão, gente. Não posso abrir muito, mas mais uma vez, acho que todo ano vem um furacão diferente, né? E eu estou no meio do furacão. Tá muito difícil, mas eu consigo encontrar essa positividade graças à espiritualidade e à prática da gratidão e conexões, justamente, uma rede de apoio, né? E a gratidão, assim, parece clichê às vezes, né, essa palavra, as pessoas, assim, sempre brincam comigo, porque depois que eu entrei na caminhada espiritual, eu uso realmente muito essa palavra gratidão. Mas realmente senti-la e praticá-la, existem muitos estudos científicos que comprovam, né, de fato, assim, eu falo isso porque tem muitas mentes céticas. Eu já tive essa mente onde eu falava, tá bom, mas isso é real mesmo? E hoje a gente tem essa possibilidade de acessar tantos estudos que já estão comprovando que muitas outras práticas realmente trazem resultados
efetivos para a nossa vida, mas que a gente só vai saber se a gente praticar, né, Maria? Sim. Não tem prática de gratidão eficaz se você realmente não for para esse lugar que você está sugerindo, seja num diário, seja agradecer para as pessoas que estão próximas a você, que de alguma forma te apoiam, né? E trazer isso para um novo registro, uma nova memória. Né? E às vezes quando você passa por uma crise, na verdade, é uma oportunidade de reconstruir ou rever ou curar alguma coisa em você. Né? Então eu estou assim, me agarrando a essas coisas. Num momento de crise, que está a maior dor, eu fico pensando, o que eu preciso aprender com isso? O que isso vem me mostrar? O que eu preciso curar em mim? É duro, é difícil, mas é pela dor, geralmente, que a gente vai buscando o conhecimento, o apoio, aquilo que vai nos fazer crescer naquele momento. Então, eu estava falando da psicologia positiva, que realmente é uma ciência, é ciência. Então, a questão da gratidão é ciência, é estudado, né, em milhares de indivíduos, essa coisa concreta que você pode fazer que transforma a sua vibração, o seu nível de energia, o seu nível de positividade e de felicidade interna. É porque na psicologia positiva tem um teste de forças, 24 forças, é um teste internacional que também foi aplicado em milhões de indivíduos no mundo e em todos os países, que é o teste VIA-MI. E ele traz um autoconhecimento, inclusive é um teste que você pode fazer gratuitamente. Então, se você tem interesse, pode entrar nas minhas redes sociais, me pedir o teste, que eu mando o link para a pessoa fazer. E ela vai ter o resultado de quais são as suas maiores forças dentro das 24. Você vai ver as 5 maiores, as 5 mais menos desenvolvidas, vamos dizer. E a criatividade é uma das 24 forças que a gente tem. É uma das coisas que mais eleva a minha energia e mais me traz positividade no meu trabalho hoje como empreendedora, empresária, é poder criar. Tudo eu crio. Meu treinamento eu criei, minha metodologia eu criei, o método Connect que eu criei. Né? A comunicação não violenta não era minha, mas eu sempre queria algo que eu pudesse criar porque algumas coisas eu senti necessidade de alguns ajustes. Criar a sua forma de transmitir, né, isso. Esse conhecimento. Então, quando eu crio, quando eu tenho essa possibilidade de criar, isso aumenta muito a sensação de realização. E nas grandes empresas não tinha muito espaço para criatividade, aonde eu trabalhei. Não é uma crítica, é simplesmente realmente um fato para mim. Né? Tem pessoas que estão em grandes empresas que talvez estão do lado criativo. Não era o meu caso. Então, me realizei muito ao poder aplicar, usar a minha criatividade. Então, uma forma de você trazer mais positividade na sua vida é você praticar, acessar e praticar as suas forças. Liderança, amor, generosidade, espiritualidade, autocontrole, humildade, generosidade, acho que eu falei, integridade, justiça, enfim, são 24 que quando você pratica, isso vai te fazer bem. Amém. Om Namah Shivaya. Então, aproveitando que você está falando, Om Namah Shivaya é um mantra de Shiva, Amém. É um mantra que a gente traz, assim como a gente traz Namastê, né? Traz algumas palavras de confirmação. Eu trouxe Om Namah Shivaya, porque é muito saber, né, que você está compartilhando com a gente. Então, queria, Maria, te pedir, antes da gente entrar nos outros temas que eu estou super curiosa, aqui para poder abordar, queria falar com você sobre CNV. Né? Você falou que desenvolveu muitos trabalhos dentro de empresas com a comunicação não violenta, mas eu sinto assim que o que chega para mim, pelo menos, é que existe ainda um pouco de confusão ou má interpretação do que seria exatamente a comunicação não violenta, onde às vezes a pessoa acredita que é deixar de se posicionar ou evitar um conflito e não necessariamente eu acredito que seja isso. Eu queria que você pudesse falar aqui para os nossos ouvintes, para os espectadores, né, o que seria essa comunicação não violenta e como aplicar isso de forma prática, se eu não sou uma especialista no tema como você. Como eu trago isso para o dia a dia. Perfeito. Bem, a comunicação não violenta ela foi criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg, inspirado no princípio de não violência. E falou de comunicação não violenta porque, na verdade, trouxe a consciência sobre alguns elementos de comunicação
verbais, né? Da forma como a gente pensa, como a gente se expressa, como a gente escuta. Então, ele deu esse nome, comunicação não violenta. Só que, quando a gente ouve, né, isso gera uma ideia, na maioria das pessoas, de que significa uma comunicação não agressiva. E o não agressivo, então, seria uma comunicação que não gera desconforto, que não gera conflito nenhum, né? Que não vai agredir o outro. Mas o que agride o outro? Isso é muito subjetivo, porque eu posso falar uma mesma coisa e você pode receber bem ou receber mal, dependendo da sua cultura, dependendo da sua história, dependendo do seu próprio filtro, né? Por exemplo, se você valoriza a sinceridade, a verdade e a sinceridade, se eu recusar... Eu me lembro assim, de uma história de um facilitador de comunicação não violenta inglês que recebeu um livro de presente de uma participante do workshop que ele estava dando, e ele disse, não, obrigada, eu não leio. Ele recusou o livro, porque para ele era ser sincero. Ele precisava ser sincero, era uma coisa que ele valorizava, né? E ele achava que ser sincero era importante também para outra pessoa e para ela não desperdiçar aquele livro. Ele pensou, é melhor ela dar para outra pessoa do que para mim, que eu vou fingir que eu vou pegar, mas não vou ler. E a outra brasileira, né? Ela ficou muito magoada, muito chocada de receber. Como assim ele está recusando um presente meu? Então, são pontos de vista diferentes, em função de culturas diferentes, de princípios, valores diferentes. Como também na Alemanha, eu já ouvi falar, né, de pessoas que... uma amiga que teve um jantar com amigos alemãos, eles meio que falaram que não gostaram da comida. Como assim que eles podem dizer que não gostaram, entendeu? Eu acho que aqui no Brasil tem uma cultura mais de acomodar, de ser agradável. Então, mesmo que a gente não pensa tanto, a gente vai falar, né? Eu sou muito abrasileirada, hoje eu também aprendi a ser muito menos sincericídio, né? Mas em algumas culturas, se a gente não fala, na França também, eu confesso que eu já fui muito mais direta, assim. O europeu tem muito disso, eu sinto. Não sei se todos, mas eu posso dizer que realmente na minha é o caso, na Alemanha eu sei também, na Inglaterra pelo jeito também é. Eu sinto objetividade, assim. Sim, mas a gente fala o que a gente pensa, e a gente não vai falar se a gente não pensa. Sim. Então, assim, não tem... E aí, se você fala uma coisa que você não pensa, se você diz que você gostou, mas não gostou, o francês vai te julgar e dizer que você é falsa. Enquanto, na verdade, não é ser falso, mas é uma necessidade, talvez, de cuidar da relação, né? De não magoar o outro, de não... Então, é um cuidado. Então, são formas de ver, e a gente julga através da nossa cultura, da nossa educação, dos valores, né, da sociedade e tudo mais. Isso faz com que a gente crie pensamentos, julgamentos sobre as coisas. Mas tudo isso, então, é relativo e subjetivo. E a comunicação não violenta, ela é muito mais do que uma comunicação não agressiva, porque a gente não pode controlar tudo que o outro vai sentir quando a gente vai falar, mas a gente pode aprender a perceber e reconhecer o impacto das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos gestos sobre o outro, né? Então, se a mulher falasse assim, nossa, eu fiquei muito magoada de você recusar meu presente, ela daria talvez uma chance a ele de dizer, nossa, minha intenção não foi essa. Minha intenção não foi essa, e então aceito o seu presente, né? Mas também tem uma questão que a gente vê muito na prática de comunicação não violenta, é que pedir desculpas às vezes é pior. Então é muito complicado, né? A gente não tem certo ou errado. É buscar, é ter uma intenção, na verdade, o que a gente precisa? Ter uma intenção de conexão consigo mesmo e com o outro, para a gente poder se relacionar da melhor forma possível, para equilibrar e atender às necessidades de todos na medida do possível. Nem sempre é possível. Então, às vezes, tem um conflito que realmente a gente não vai resolver. E a comunicação não violenta não resolve todos os conflitos, nem evita ter conflitos. Eu passei a ter muito mais conflitos depois que eu comecei a praticar. E as pessoas assim, como assim? Porque você começa
expressar as suas necessidades, expressar as coisas. A gente evita os conflitos ficando calado, engolindo sapo. E não violenta para quem, né? Porque o não, a prática do não que eu sinto, assim, quem chega para mim, por exemplo, nos retiros, eu sinto que a maior parte das pessoas, pelo menos que chegam até mim, tem dificuldade em falar não, em expressar o não. Mas quando você deixa de falar um não para uma outra pessoa, você, na maior parte das vezes, está falando não para si. Exato. Né? Então, comunicação não violenta para quem? Muito interessante isso que você falou, porque é como eu sinto, assim, eu nunca fiz, né, uma formação em comunicação não violenta, mas hoje o que eu busco na minha vida, até através do yoga, a gente, não sei se você já ouviu falar, a gente usa o termo ahimsa, né, que é o de não violência. É a não violência. E hoje eu percebo que a não violência, eu quero até te perguntar, e você me corrija se eu estiver errado, porque eu estou aqui como aprendiz, eu busco sempre me conectar com aquilo que são os meus valores, a minha honestidade, aquilo que eu estou sentindo, não só o que eu estou pensando, porque eu sinto que muitos conflitos acontecem também nesse espaço, porque eu sinto uma coisa, mas eu estou pensando outra. Então, já começa a acontecer aí um ruído, né? Que a gente não, muitas vezes a gente não tem essa harmonia entre o que sente e pensa. E aí, no momento que eu sinto, pensei, né, tentando colocar o meu coração aqui, minha mente para trabalhar em prol do que eu sinto. E como eu vou expressar isso? Se eu conheço essa pessoa, eu já entendo mais ou menos como que as coisas podem chegar para ela. Se eu não conheço essa pessoa, talvez eu precise usar um pouco mais as palavras para expressar, né? Assim, no caso, você falou do livro. Talvez, nesse caso, eu teria falado, olha, eu não sei nem como te dizer isso, mas eu não leio há muito tempo. Eu quero receber o seu presente, porque eu estou me sentindo prestigiado, mas eu preciso ser honesto, que eu não sei se eu vou parar para ler. Será? E aí, né, colocar para o outro e ver como que o outro reage, para que esse lugar de vulnerabilidade também, eu não sei se usa esse termo em comunicação não violenta, mas eu sinto essa necessidade de trazer a vulnerabilidade, porque é se expressar de um lugar verdadeiro e amoroso. Sim. Encontrar uma forma amorosa de trazer. Então, a questão da não violência, realmente, o que é a não violência? É aquilo que... ou o que seria a violência? Aquilo que gera sofrimento, que causa sofrimento, para si ou para o outro. Então, a não violência é algo para evitar de causar sofrimento para si e para o outro. Se eu estou me anulando, me violentando para poder agradar o outro, estou sendo violenta comigo. E a comunicação não violenta, ela tem 3 dimensões. A dimensão intrapessoal, eu na relação comigo mesma. Como é que, será que eu me respeito? Será que eu me ouço? Será que eu estou atenta aos meus sentimentos e às minhas necessidades, aos meus valores? Ou eu estou passando por cima disso tudo? E parte daí, Marie. Começa com isso, com o intrapessoal. Não tem como conseguir algo na relação com o outro se você não trabalhou a relação com você mesmo. Então, o primeiro passo, inclusive, do método Conecta, que fui aplicando, né? Eu criei um curso Conecta 21 dias. Então, são 3 semanas, 21 dias. A primeira semana é sobre o intrapessoal. A segunda dimensão é o interpessoal. Agora, como eu vou aplicar isso, esses conceitos, na relação com o outro? E a terceira dimensão é no coletivo, né? Como é que a gente cuida do coletivo? Então, como é que eu cuido de mim? Como é que eu cuido da relação com o outro? Como é que eu cuido do coletivo? Como a gente cuida do coletivo? Então, é muito interessante. A gente vai, na essência, a partir da empatia, da capacidade de empatia, para entender o que a gente está sentindo e precisando. E também a gente se conscientiza sobre os nossos pensamentos, nossos julgamentos. Sim. Então, será que eu pensei, poxa, mas que grosso esse cara que recusou o livro, né? Sim. Vem logo um julgamento, um rótulo. Sim. Isso é a mente automática. Então, a comunicação não violenta, ela traz mais consciência e ela ajuda a sair do automático. Eu não vou dizer que vai ser sempre, porque isso é um esforço. E requer uma consciência e um nível de atenção. Não é o tempo todo que a gente vai ter cuidado de o que a gente vai falar, como e tudo mais. Então, ele realmente estava no automático. Quando ele respondeu espontaneamente. Mas, com essa experiência,
com certeza, da próxima vez que isso acontecer, ele vai ficar ligado e vai, talvez, colocar um pouco mais de cuidado, né? Mas enquanto a gente não viver, a gente não tem como prever tudo, todas as situações, para a gente, o tempo todo, tomar cuidado com tudo que a gente fala e faz. Então, tem que também diminuir um pouquinho essa autoexigência, né? Claro. Inclusive com os facilitadores de comunicação não violenta, que são muito exigidos de ser, tipo, quase que monges. Você não pode, né, sentir raiva. Esse é outro preconceito, como se na comunicação não violenta não houvesse espaço para raiva. Pelo contrário, a gente acolhe a raiva. O que a raiva quer dizer? A raiva, ela vem de uma frustração de necessidade ou da agressão de algum valor. Se você não foi respeitado, se alguém pisou em cima de você ou te xingou, você pode sentir raiva. Por quê? Porque a sua necessidade de respeito e consideração não foi atendida, foi agredido. Então, a partir disso, você pode sentir raiva. Isso é natural. Agora, a raiva dá medo pelas atitudes, geralmente, que vêm junto, né? Então, a gente pode sentir a raiva, acolher, mas não matar aquele que pisou em cima da gente. Para isso, xingou. inteligência emocional é tão importante. A gente pode aprender a reagir de outra forma. E a gente vai falar, né? Tem hoje uma parêntese, porque eu falei da empatia, que está na essência da comunicação não violenta, é a capacidade de entender o que a gente está sentindo e precisando e que o outro está sentindo e precisando. E tem 3 tipos de empatia, isso é muito importante. A empatia racional, que é a capacidade de entender o seu ponto de vista, por exemplo. Rosane, você está me dizendo que você adora ir para a Amazônia e lá ver as coisas, e você adora a natureza. Eu entendo seu ponto de vista, mas eu não gosto, por exemplo. Então, você pode discordar, mas entender o ponto de vista. Ou você está na questão da política, que é o pior momento para gerar crise e conflitos. Política, religião política e religião. Futebol. Acho que política é talvez pior. Então, entendeu? Eu entendo que você apoia o fulano ou a fulana, mas eu não tenho esse mesmo ponto de vista. Então, eu entendo, mas eu não sou obrigada a concordar. Então, é a questão de compreender. A empatia emocional, que eu sou do segundo tipo, é a capacidade de compreender e sentir o que você está sentindo, por exemplo. Então, se você está triste por causa de uma situação, nossa, eu consigo ter compaixão e sentir também, né, lamentar pela sua tristeza. Então, isto é uma capacidade que nem todos os indivíduos têm. No caso do psicopata, da pessoa que tem psicopatia, a psicopatia é a falta de empatia. Né? Então, todo mundo pensa que psicopata é serial killer, não tem nada a ver. Alguns podem ser, mas é uma proporção muito mínima da população. A maioria dos psicopatas tem um grau de psicopatia leve ou moderado, e são pessoas que convivem entre a gente, que têm trabalho, família, estudam, que nem todo mundo, né? Então, isso é importante, porque a gente vai entender depois como é que isso, então, se insere nesse cenário, porque você não vai conseguir resolver coisas, por exemplo, como uma pessoa psicopata, através da comunicação não violenta. Mas você vai poder detectar, e eu consegui detectar, pelo menos os primeiros sinais. Eu não estava entendendo a pessoa, né? Mas ela tinha 0 empatia, 0 compaixão em relação a mim. E aí eu fui juntando, depois eu estudei sobre psicopatia, eu fui juntando as peças, né? É um quebra-cabeça para entender, e fui consultar também um psiquiatra que me conhece a pessoa e me falou, para mim ela é psicopata. Então juntou e eu fui entendendo o que é uma pessoa psicopata. Tem uma série de coisas, de comportamento, de atitude, um modus operandi, né, uma forma de atuar, é sempre padrão. E por isso que às vezes a pessoa psicopata ela pode entender muito bem o que você está dizendo, seu ponto de vista, ela pode entender também o seu sentimento, ela entende que você está triste, mas ela vai ter 0 compaixão. Então ela teve ali os dois níveis de empatia, como você disse. Parcialmente. Ela consegue entender que ela entende que se você está chorando, ela sabe que você está triste, mas ela não sente aquilo. Não sente tristeza, então não sente compaixão. Então não tem a empatia emocional. Não tem. Né? Ela está no nível racional. E às vezes a gente se comporta como psicopatas, porque às vezes quando a gente está no sofrimento, a gente entende que o outro está chateado ou triste, mas a gente não sente compaixão, porque a gente está sofrendo, e aí bloqueia, né, a capacidade de empatia naquele momento. E isso é a causa de muitos conflitos, a falta de empatia. Porque o que a gente precisa é se sentir ouvido e compreendido num conflito, né?
E a empatia que permite fazer isso. E o terceiro tipo de empatia é o interesse empático. É quando você consegue já perceber o que o outro precisa. Por exemplo, você vê seu filho chorando, acanhado no quarto, talvez sem ele ou ela falar, né, sua filha ou seu filho, você percebe que ele ou ela precisa de um abraço. Né? É a capacidade de perceber através dos neurônios espelho, a gente percebe o que o outro precisa e está sentindo. Então eu quis distinguir porque realmente às vezes a gente pode até se confundir com uma pessoa psicopata porque eles são capazes de fingir, de chorar, de demonstrar compreensão quando querem, quando é conveniente. Isso engana as pessoas, mas então como é que pode ser psicopata? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, se quiser. Ainda não que tinha é importante. ouvido dessa forma, essas divisões das empatias. Adorei. Mas antes da gente entrar nesse tema da psicopatia, que eu sei que é o tema do momento de Marinho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a síndrome da boazinha. Esse é um tema que vem estado assim, presente em alguns cursos que eu faço e eu sinto que para muitas mulheres, eu não sei para os homens também, mas é que com as mulheres, para mim, eu sinto isso mais latente. Principalmente o papel da mãe, da dona de casa, muitas vezes, que fica nesse espaço de não dizer o não e de sempre estar ali acatando, e aquilo vai gerando uma série de desconfortos e, naturalmente, se não chegou ainda, vai chegar um adoecimento, porque é o natural quando a gente não lida, não olha, né, para esses aspectos que acontecem dentro da gente. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Perfeito. Bem, a síndrome da boazinha, ela vai ser estimulada assim, ou ela vai aflorar em função de duas coisas, principalmente, né? O temperamento, a personalidade da criança, inicialmente, e também a sua educação. Então, com certeza tem uma diferença entre meninas e meninos. As meninas são muito mais criadas para ser boazinhas do que os meninos que podem, né, brigar, brincar de fazer a guerra e tudo mais, que tem uma certa já agressividade. Tem um patriarcado, né, que estimula isso. Isso, que é aceito, né? E as meninas não tem que ser comportadas, brincar, né, com calma e tudo mais. Então a menina precisa ser mais comportada, de modo geral, isso é a expectativa que é criada em cima das filhas e das meninas. Mas sim, existem meninos bonzinhos, né? Porque a gente tem também a questão do nossa, ele é muito bonzinho, que gostoso, né? Ele não reclama de nada, não chora, ou seja, né? Não atrapalha nada. Já cria aquele padrão de que isso é bom, né? De que isso é o ser humano, assim, de modo geral, tem dificuldade em lidar com as emoções próprias e do outro. Então, uma criança que sente raiva, que chora, que tem emoções que geram um desconforto nos pais, muitas vezes os pais não sabem como gerenciar, não sabem como acolher de verdade, porque existem barreiras para empatia e compaixão, por exemplo, assim, uma compaixão, a vontade, a necessidade de diminuir a dor do outro pode ser uma barreira na comunicação e na relação. Como assim, Marie? A compaixão pode ser um problema quando você sente tanto a dor do outro que você quer, então, apagar, encerrar aquilo. Você quer dizer que não existe. Então, se a criança chora porque caiu, já passou, né? Porque a gente quer aliviar. Então, é uma boa intenção? Mas quando é uma dor assim, emocional, por exemplo... Nossa, mãe, eu sofri bullying na escola, né? Me trataram de gordo, disso, daquilo. Deixa pra lá, esquece, né? Isso não... Então, a gente quer que o outro não sinta aquela dor, mas isso não vai ser acolhido. E a criança, ela pode não se sentir ouvida e compreendida de verdade pelos pais quando não acolhem esse sentimento e tentem abafar. Então, a gente tem que tomar cuidado com as boas intenções, porque nem sempre vai trazer um acolhimento que a gente precisa, que a criança precisa, ou que a pessoa que está te trazendo alguma dificuldade, alguma dor, está precisando. Então, a empatia não é sobre querer diminuir a dor do outro. É saber acolher com presença e perceber, de repente, o que a pessoa precisa. Às vezes, a pessoa só precisa de um silêncio, só precisa da sua presença, só precisa de um abraço,
mas a gente acha que a gente sempre tem que falar alguma coisa para acalmar aquilo, né? Para aliviar o outro. Então, isso também é uma das consciências que a comunicação não violenta trouxe para mim, para minha vida. Maravilhoso. Então, a síndrome da boazinha é isso, é ser criado para ser bonzinho, para não atrapalhar, para não dizer não, né, para acatar as coisas e se enquadrar, se encaixar nas expectativas do outro. E a criança, muitas vezes, que é educada de uma forma, às vezes um pouco rígida demais ou muito exigente, de uma forma que vai minar a autoestima, ela vai fazer de tudo para se encaixar, se enquadrar, atender às expectativas dos pais, dos adultos, para ser amada, para ser aceita. Porque se eu não faço o que você quer do jeito que você quer, você grita aqui comigo, você me pune, você não me ama. Esse é o entendimento, né? É o entendimento. Então, isso deve vir muito também do sentimento de rejeição. Isso, para evitar a rejeição, a pessoa, né, a criança inicialmente, depois na idade adulta a gente traz a nossa criança interior dentro da gente e a gente continua agindo da mesma forma. Então eu não posso dizer não, senão o outro vai me rejeitar. Não vai me amar. Por isso é tão importante a gente se autoconhecer, né? Conhecer as nossas sombras para que a gente realmente possa tomar porte da vida, né? Ser protagonista, porque senão a gente fica sendo joguete das emoções, está lá no inconsciente, está agindo, está achando que está fazendo uso do livre-arbítrio, quando na verdade é lá aquela questão, lá na infância, que está refletindo aqui no hoje. Outro dia eu vi um post que foi bem marcante, né? Que foi assim, chata. Uma mulher que tem e expressa suas vontades, suas necessidades. Aí chata, né? Eu achei interessante. É isso aí, a gente rotula. A pessoa é julgada quando tem vontade, quando expressa essas vontades. E a comunicação não violenta, ela te coloca em contato com essas necessidades e essas vontades. E você geralmente passa a acolhê-las e a expressá-las mais. Então, se você está numa relação onde de repente o outro é tudo sobre o outro e o outro quer tudo do jeito dele ou dela, né? Então você vai ser uma chata se você começa a dizer não, se você começa a dizer que você quer fazer isso ou aquilo que é diferente do que o outro quer, né? Isso vai gerar atrito e conflito, que é o que acontece em relacionamentos abusivos. Tipicamente tem uma pessoa que é autocentrada, narcisista, que só pensa em si e quer que o outro se adeque a todas as vontades, todos os seus desejos, todas as suas necessidades. Não gerencia a frustração, não gosta de frustração. Então, se o outro diz não, como assim? Isso gera uma raiva, a pessoa narcisista não aceita, né? Sim. E a outra pessoa, se ela tem uma autoestima frágil, um desejo enorme de ser aceita, amada, e não de ser rejeitada, se tem uma ferida da rejeição, ela vai se encaixar, se enquadrar e vai ser cada vez mais assim, desequilibrado. A pessoa autocentrada vai ter tudo do jeito dela e a outra vai se anular totalmente. Isso acontece muito. E provavelmente também quando a gente, assim, eu percebo que quando a gente se torna mais consciente, naturalmente o outro, mesmo que o outro venha a ser violento, isso já não violenta a gente da mesma forma, se a gente não permitir. Porque quando a gente começa a entender que por trás daquilo dali tem uma dor, tem inúmeras questões que estão carregadas, a gente também entra, pelo menos eu faço, né? Procuro praticar isso, de me blindar. O que está por trás dessa fala? O que está por trás dessa agressividade? Não, isso não é meu. Então não é meu, não vou pegar para mim. É como você falou do post, a chata. Né? Eu estou aqui colocando a minha vontade, estou me expressando, estou me sentindo bem, não estou sendo agressiva. Agora, se o outro interpreta isso como chatice, ok, eu sou chata. E tá tudo bem. Sim. Exatamente. A gente precisa aprender a se blindar emocionalmente, né? Se blindar emocionalmente não quer dizer não sentir as coisas, né? Não quer dizer não ter mais coração. É se blindar no sentido de não deixar, de não absorver coisas do outro, né? Que possam fazer com que a gente se anule de alguma forma. Então, a pessoa que tem a síndrome da boazinha, ela vai se anular muito, vai ter muitas dificuldades em dizer não, em colocar limite, em expressar e até
conhecer suas vontades. Então, a comunicação não violenta, ela ajuda a sair da síndrome da boazinha. Eu tive, né? Tive muito. E ainda estou sempre em evolução, tendo que policiar essa tendência de querer agradar o outro, de não dizer não, né? Tem situações em que é mais fácil e tem situações em que é mais difícil. Então, ajuda bastante. Orar e vigiar. Então, agora vamos para o tema que eu estava aqui ansiosa para abordar com você, Marie, porque, como você sabe, eu atuei no mercado corporativo durante 20 anos, assim como você, né, durante 18 anos. E quando eu vi que você tinha começado a levantar, né, todos esses saberes em relação aos assédios que acontecem muito no mercado corporativo, acontece também na família, acontece no relacionamento amoroso, mas me chamou a atenção porque eu vim desse mercado e também passei por assédios e também fui uma assediadora, preciso, né, dizer com muita assim, verdade e honestidade, que eu repetia aquilo que eu via acontecer dentro das lideranças, né, que me guiavam. E eu vi que você passou por um assédio e isso que, de fato, foi algo que, né, te trouxe para esse caminho hoje que você está, ajudando milhares de pessoas. E queria que você falasse sobre esse tema, né? Não vou nem falar em psicopatia, vou deixar para você, porque esse é um tema que realmente eu desconheço. O que eu conheço foi o que eu passei. Então, estou aqui toda ouvidos, né? Os nossos ouvintes também, espectadores, estamos aqui para te ouvir. Perfeito. O assédio realmente ele é muito presente. Os dados da Organização Internacional do Trabalho dizem que mais de 50% dos profissionais declararam já ter sofrido um assédio. Mas na prática, quando eu vejo assim, quando eu faço treinamentos, por exemplo, eu digo assim, só em torno de 90% que respondem que já sofreram. Então é muito mais. Entre as estatísticas que não consideram realmente, né, todas as pessoas que passaram, que sofreram, e a realidade, né, a gente vê um gap. Então, eu acho que são muito mais do que 50%. Eu acho que o assédio é muito presente, sim, na vida como um todo. A gente vive assédio desde a escola, que hoje chamado de bullying, mas, então, eu escrevi até um artigo no Globo, para o jornal Globo, sobre o bullying corporativo. Mas o assédio, realmente, quando eu fui, assim, chamada para fazer uma primeira palestra sobre esse tema, eu falei, o que eu vou falar? E eu comecei a pensar, deixa eu ver se eu já vivi assédio. Quando eu fui resgatar todas as minhas experiências, a empresa em que eu trabalhei, eu percebi que desde os 18 anos de idade, nas empresas, eu sofri assédio em todas as empresas que eu passei. Só que eu não chamava isso de assédio. Uma primeira empresa, eu trabalhava num meio assim, muito masculino, e toda hora era assim, os olhares, os comentários, mas enfim. E a gente lida com isso porque é tipo a vida, né? Eu sofri assédio no ônibus, com 12 anos de idade, os caras se esfregando, então era assédio também. E a gente lida, e a gente não pensa que isso tem nome. Então, na hora, a gente não tem consciência, a gente simplesmente tenta lidar com aquilo. E aí fui vendo, aí outra empresa, foi um bullying, assédio das meninas, das mulheres que trabalhavam lá, que criaram uma história que eu estava transando com o dono da empresa. Não era verdade. E isso me fazia muito mal. Como se você só tivesse o sucesso, porque de alguma forma você está ali. Aí outra empresa, cheguei também junto com outra mulher que trabalhava, também no ambiente masculino, ela criou uma história para que eu fosse embora, e eu fui mandada embora a partir de uma mentira dela. Então, assim, eu vivi as situações, falei, gente, uma coisa atrás da outra. E eu não tinha percebido, eu fui vivendo aquilo normalmente. E eu sofri um assédio numa empresa, que meu chefe era um cara muito bacana, me dava muito bem com ele, até que surgiu uma vaga no Brasil, a gente estava na França na época, ele ia para o Brasil com frequência, e eu também já ia para o Brasil antes de morar aqui. E quando surgiu a vaga lá, ele botou na cabeça que eu ia querer pegar a vaga. E foram 6 meses de assédio, desqualificando tudo que eu estava fazendo. Tudo que eu estava fazendo estava errado, de repente. Foi assim, uma perseguição que, graças a Deus, o chefe dele era uma pessoa justa e estava olhando e dizendo, não, ela fez certo. Acabou me defendendo no dia a dia. Então, isso, né? Mas foram 6 meses de perseguição de um cara que era bacana.
não tinha nada, mas ele se sentiu ameaçado. Então as pessoas reagem, às vezes a gente não sabe, né? Para se proteger, para se defender de uma forma que elas agridem os outros. Então realmente eu vivi assédio em quase que todas as empresas que eu passei. Não tinha dado esse nome, até fazer essa palestra onde me dei conta disso. E existem pessoas e pessoas. Esse chefe meu realmente era uma pessoa normal, entre aspas. Não tinha um transtorno de personalidade, não tinha um transtorno mental, por exemplo. Mas aquele assédio que eu vivi em 2021, eu fui chamada para ser diretora de uma multinacional aqui no Brasil. Eu não queria. A pessoa insistiu, fez de tudo para me contratar, para eu aceitar. A remuneração que eu queria, ela aumentou o preço e tudo mais. Falei, gente, porque eu não quero, já estou muito bem no que eu estou, entendeu? Eu já estava no auge, sendo procurada, sendo finalmente referência em comunicação não violenta, que era a minha construção de 10 anos. Tudo acontecendo com liberdade, eu estava, né, conseguindo bem as coisas e eu não queria voltar para o mercado corporativo. Mas ela conseguiu me convencer. O projeto era lindo, maravilhoso, a empresa e tudo mais. Falei, bom, vou aprender muito. Me seduziu. Me fez aquele bombardeio de amor, só que corporativo, que é aquela coisa no início de uma relação que a pessoa faz de tudo para te encantar. E eu sentia, Rosane, o cheiro do abuso nela, mas eu não entendia ainda que ela era uma pessoa abusiva. Eu achava que seria o abuso de horários, daquela coisa de mercado corporativo, de trabalhar mais muito, tradicional, né? De não ter limite, de, né, às vezes trabalhar de madrugada, trabalhar fim de semana e tudo mais. Eu achava que era isso. Só que não. E você estava disposta. Se fosse até aí, tu tava indo, né? Eu pensei, hoje que eu estou consciente, eu vou conseguir colocar limite. Se fosse em outra época... Vou me posicionar, então, assim, exatamente, eu estava atenta nisso, né? E aí o abuso já começou antes dela me contratar. Ela fez, então, depois que ela me convenceu, que a gente topou, eu estava esperando o contrato. Ela sumiu durante um mês. Eu ia começar, então, ela sumiu final de julho, eu ia começar 1º de agosto. Ela sumiu todo mês de agosto, deixou de falar comigo. E ela mandava um assistente falar comigo, me pedir coisas. Você tentava falar com ela e... Aí ele dizia, não, ela tá sem celular, tipo, 4 dias sem celular. Eu falei, peraí, qual a CEO América Latina que fica dias sem celular? Nem 24 horas hoje. Com certeza. Então, assim, começou, né? As mentiras e tudo mais. Eu falei, gente, por que isso? Eu estava sem entender porque faltava um conhecimento sobre transtorno de personalidade. Então, as coisas foram passando e tudo mais. E aí, depois de um mês, eu falei, bom, eu preciso saber. Eu tenho cliente, eu tenho equipe. O que eu faço? Vai, não vai? Eu achava que ela não queria mais me contratar. E eu fiquei insegura. Porque eu já estava decidida, eu queria aquilo, de repente, né? E aí, ela veio com um golpe para reduzir a remuneração acordada em 30%. 30%. Ou seja, aquilo que ela me prometeu foi só para me convencer de aceitar. Ela não tinha intenção de me dar aquilo. Então, uma pessoa já com desvio de caráter, de personalidade. Mas eu não estava entendendo, e eu estava achando, então, uma forma... Tá conhecendo, né? De compensar e tudo mais. Ainda tinha um pingo de ingenuidade e de desconhecimento das coisas, desse tipo. Eu já tinha lido sobre perverso, sobre narcisismo, mas nunca tinha passado por isso de uma forma tão forte, tão consciente. Enfim, as coisas passaram, acabou me contratando em setembro, assinei, e aí os abusos pioraram de todos os tipos lá, uma vez que eu entrei, me faziam pagar coisas, não me reembolsavam, não me pagaram uma semana sem me falar por quê, me deixaram 10 dias no tratamento de silêncio de novo, sem falar comigo, pedindo para o RH não me responder, pedindo para a minha subordinada não falar comigo, ela que me contava. Marie, me falaram para não falar com você. Se eu não tivesse criado uma relação de confiança com essa, eu não sabia o que ia acontecer. E eu vi, então, que ela fez a mesma coisa com outra prestadora de serviço que ela queria contratar, que ela falou em reunião que minha subordinada estava cobrando, o fulano está esperando um retorno em relação à proposta, vai contratar ou não? A mulher que me contratou falou assim, deixa ela no banho-maria, que daqui a pouco a gente corta a proposta dela, a remuneração dela. Quando ela falou isso, aí, falei... A sua ficha já... Aí eu comecei a observar e tudo estava sendo feito de forma consciente por ela, de forma abusiva, consciente, calculista, total, intencional. E
fiquei com essa pulga através da orelha depois de 15 dias de empresa. Eu falei com a minha subordinada, essa mulher tem uma coisa que eu não sei o que é, mas o tempo vai dizer, mas não é normal. Então, tudo, assim, era muito esquisito. Eu peguei um livro que eu tinha em francês sobre narcisista perverso, como colocar um checkmate nos perversos. Eu li de madrugada, porque ela estava querendo também que eu fosse lá numa segunda-feira, que não tinha nada a ver, 7 da manhã, sem motivo. Eu falei, eu tenho que saber. Eu li o livro, falei, é isto, é ela, narcisista perversa. E aí essas pessoas não mudam. Eu consultei na época, chamei amigos, psiquiatras, psicólogos, minha terapeuta e tudo mais. Essas pessoas não mudam, elas são abusivas e você não vai conseguir pela conversa, nem pela comunicação não violenta, chegar a um acordo, porque eles querem dominar. Eles não querem que seja um ganha-ganha, que todo mundo se entenda. Eles querem te subjugar. Ela queria, tudo isso ela fazia para me subjugar. E as pessoas aceitavam, precisando de emprego. Não era meu caso. Então, decidi sair. Fiquei um mês lá. Nossa. E depois explodiu. Eu busquei apoio na empresa e tudo mais, e eu soube que a liderança toda era tóxica. Foi assim que eu recebi. Que eu decidi, na verdade, não ficar. Contaminando também, né? Quem fica... Falei, não adianta. Se eu não tiver apoio de outras pessoas na empresa, o RH já estava sendo acuado e coagido. Também não me respondia. Falei, então já era. Se o RH, o diretor de RH entra nessa, se a diretoria não enxerga, ou quem enxerga não faz nada, e quem tem poder é tóxico também, então tô fora. Aí eu fui embora, voltei para a minha empresa, que eu estava ainda, graças a Deus, atuando, né? Voltou com essa bagagem. E eu comecei a falar sobre isso. E aí meu Instagram explodiu, alcançou quase que 20 milhões de pessoas em meses, falando sobre o tema de tratamento de silêncio, sobre o abuso narcisista e tudo mais. E eu fui acolhendo, criei curso online para poder transmitir esse conhecimento sobre psicopata, sobre narcisista. Por que psicopata? Porque na sequência também eu descobri a convivência com uma mulher psicopata. Então, uma coisa me chamou a atenção da outra, e aí eu fui consultar também mais um psiquiatra, que eu perguntei, olha, ela fez isso, 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 será que é narcisista perversa também? Ele falou, para mim ela é psicopata. Eu falei, o quê? E aí eu comecei a pesquisar e estudar também, me aprofundar sobre a psicopatia. Então juntou, porque a pessoa narcisista perversa, ela é muito próxima de um psicopata. Ela tem uma falta de empatia também. Né? Então confunde o diagnóstico. Então confunde, exatamente. Só que tem algumas diferenças. Então eu percebi o modus operandi e tudo mais, e é isso. São pessoas abusivas que só querem subjugar os outros e são capazes de ser absolutamente amorosas, se precisar, de chorar, se vitimizam muito. São pessoas que aprontam e se vitimizam na sequência. Esse é um sinal de atenção, tá? Se a pessoa aprontou, ela se vitimiza, se a pessoa nunca assume seus erros, nunca é capaz de assumir, né, ou de demonstrar arrependimento, que foi o caso daquela outra mulher, que eu percebi, gente, ela não tem arrependimento nenhum do que ela faz, com tudo que eu estou expressando, estou abrindo meu coração para ela. Então, a CNV, a comunicação não violenta, me salvou porque ajudou a detectar essa falta de empatia e compaixão do outro lado. Então, não ajuda, a CNV ela não vai te ajudar a resolver a relação com essa pessoa. Usando a ferramenta necessariamente, mas ela vai te ajudar a detectar que tem um problema do outro lado, porque você vai saber que a sua parte você fez, que você se expressou de uma forma não violenta. E se você não dominar com essas pessoas a comunicação não violenta, aí você está frita, porque realmente eles vão invertendo o jogo. Se você começar a agredir de volta, aí você vai ser realmente o vilão e eles vão ser os coitados. Eles fazem isso o tempo todo. Então eu consegui sobreviver e me defender graças à comunicação não violenta, e eu consegui detectar que tinha algum problema do outro lado, porque eu tentei de tudo, de trazer para o ganha-ganha, e eu vi que o outro lado não queria. Então você consegue detectar as reais intenções das pessoas através da CNV. Muito importante. Eu não acredito em acaso. Eu acredito que tinha que acontecer exatamente assim, né, com toda certeza, para que você hoje pudesse estar nesse espaço para despertar mais pessoas e levar esse conhecimento. Você precisava passar por isso. Precisava. Porque eu sinto que a experiência que a gente realmente vive, ela é diferente. A gente fala de um espaço com propriedade que a gente não falaria, né, com o conhecimento que vem só dos livros. É um conhecimento muito prático, né? O livro eu já tinha lido, mas assim, a vivência... E a gente fala uma coisa, as próprias vítimas falam, né? Só quem viveu, só quem passou, entende.
tem uma verdade nisso, né? Então, muitos profissionais, muitos terapeutas, psicólogos, psiquiatras que não passaram não entendem. Invalidam as vítimas, né? A maioria das pessoas invalida as vítimas. Mas hoje o conhecimento está sendo cada vez mais espalhado, né? Então, nas redes sociais tem muita informação. E daí que vem a gratidão. Porque hoje, quando eu estava no olho do furacão, no maior sofrimento com essa pessoa, estava um estresse, não tem ideia. Uma coisa assim que eu não desejo para ninguém. O sofrimento é a pior coisa, quando a gente passa numa relação dessa abusiva com esse tipo de pessoa, psicopata ou narcisista perversa. É horrível. No olho do furacão eu não estava sendo grata, mas eu tinha a fé, a espiritualidade me mantendo, sabendo que tinha um propósito maior nisso. Eu não sabia o quê, mas eu sabia que eu estava passando exatamente o que eu estava precisando passar. Depois é que eu entendi por que eu passei por isso e o que era para fazer com isso, vem um imenso assim, senso de gratidão. Sou muito grata a essas pessoas, as duas psicopatas narcisistas que eu convivi, porque, gente, me abriu os olhos, expandiu a minha mente, meu conhecimento sobre o ser humano. Hoje eu entendo que o ser humano ele tem essa essência compassiva, que o Marshall Rosenberg dizia, né, que o ser humano tem a essência compassiva, mas nem todo mundo tem compaixão. Então tem que saber até onde tem um espectro. O ser humano tem de tudo. Então realmente tem umas questões assim, e tem até um aspecto espiritual que a gente pode incluir, que pode ter influência sobre os comportamentos de algumas pessoas. Acredito. Super acredito. E, inclusive, você também não ficou no lugar de vítima, né? Porque você poderia ficar... Porque muitas pessoas reagem nesse espaço quando se sentem intimidadas numa situação como essa, e você foi buscar o conhecimento, foi buscar as suas ferramentas, que é o que eu sempre falo. Qual é a ferramenta que você pode usar? Né? Onde você vai buscar nutrir a sua mente, as suas emoções, para que você lide com aquele desafio. Exato. Porque senão a gente fica num lugar que a gente perde totalmente a clareza, né? Vítima das circunstâncias. Não que isso não queira dizer que você foi vítima naquela situação, mas ficar só nesse espaço não ia te fazer, né, chegar hoje onde você está. Então, nossa, honra a sua força, Maria. Você falou tudo, Rosane, porque o que salva é conhecimento e autoconhecimento. Porque naquele livro sobre o narcisismo perverso, que me esclareceram sobre a pessoa, no finalzinho tem um capítulo sobre você. O que fez que você encaixou nesse relacionamento? O que fez que você atraiu, o relacionamento, né? Então frequência, né? E aí vem assim, caramba, eu tenho uma coisa em mim que fez com que de alguma forma pegou. E isso é a parte mais difícil, porque é muito mais fácil a gente ficar no lugar da vítima e culpar o outro, olhar... Realmente, ela tinha uma parte de responsabilidade de culpa? Sim. Mas o que adianta se ela não vai mudar? O que me interessa é saber sobre mim. Eu entendi que eu tinha feridas que precisavam ser curadas. E que se eu não curasse essas feridas, eu poderia atrair de novo esse tipo de pessoa. Então, eu me fortaleci. Tudo isso, o abuso, ele vem uma vez adulto, não, criança não tem esse controle, né? Mas uma vez que você é adulto, você tem a possibilidade de buscar conhecimento, ajuda, autoconhecimento. Isso é fundamental. É isso que salva. Eu perdi uma amiga, que em 2017 foi assassinada pelo marido. Que eu acredito, pelo perfil, porque eu já sei de todos os comportamentos que ele tinha. Brasileira? Para mim, brasileiro. Os dois. Para mim, ele tem um perfil de psicopata. Altamente abusivo, conquistou a família dela, os pais dela adoravam ele, eles tinham 3 filhos pequenos, era um bom pai, né? A maioria são, porque socialmente eles precisam manter uma boa imagem, mas a mulher vivia um inferno com ele. Ele era altamente abusivo, controlador, né? Desvalorizava ela, não deixava ela fazer o que ela queria, né? Tirava a liberdade dela. E ela quis separar. Então, um dia ela chegou de viagem, de um treinamento, ela era coach, como eu, e ela pediu a separação de vez, né? Ela tinha me procurado alguns meses antes para a comunicação não violenta, achando, porque eles tinham muitas brigas. Só que na época eu não sabia o que ela estava passando. E eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, acabou que a gente conversou tudo mais, mas não foi muito para frente.
E até que eu recebi a notícia, eu estava na França, que ela estava desaparecida há 10 dias e depois encontraram o corpo dela. Ele matou ela, enforcou ela, escondeu o corpo dela, jogou o corpo dela nua, queimou o rosto dela para não ser reconhecida. Você vai me dizer se uma pessoa normal é capaz de fazer isso com essa frieza. E no dia seguinte, foi na casa dos pais dela chorando, dizendo que ela tinha saído de casa, abandonou ele com os filhos. E os pais acreditaram nele, para você ver o nível de capacidade de manipulação de psicopatas. Ele conseguiu chorar e se vitimizar. E aí ele dizia que estava procurando ela, que tinha feito de tudo para encontrar, que tinha pedido o vídeo do prédio e tudo mais, até que uma amiga em comum que sabia das brigas do que ela estava passando, falou com os pais e falou assim: vocês têm certeza que vocês não querem pedir o vídeo do prédio? Ah, mas o fulano já pediu, né? O marido já pediu. Olha, é sua filha. Ela assumiria, deixaria os 3 filhos pequenos? Sinceramente. Aí pediram o vídeo do prédio. Quase que foi apagado, porque 2 dias depois ia ser apagado, né? Não fica para sempre o vídeo. E aí descobriram que realmente ela tinha chegado em casa e não tinha saído. Na verdade, ele saiu com um carrinho de compras, acho que 1 da manhã, alguma coisa, escondendo ela, o corpo dela. Então, assim, a capacidade de manipulação, estou dizendo isso porque é muito grave. E a falta de conhecimento mata. Eu levo isso muito a sério, gente, muito a sério. E o conhecimento salva. Se eu tivesse tido esse conhecimento, então, hoje que eu tenho, as pessoas que me procuram, eu falo para não separar, se você está com uma pessoa altamente abusiva, violenta, para não separar, sem se proteger antes. É porque tem que ser tão calculista como tem que buscar formas para sair. Com uma pessoa fria e calculista, você vai ter que agir com frieza e também de forma estratégica na comunicação e na busca por apoios, né? É muito sério, é muito sério. E não são poucas pessoas que passam, não. São milhares e milhares e milhares. Você imagina, se meus vídeos explodiram, alcançando milhões de pessoas, de repente, a quantidade de pessoas que me escrevem que vive isso. Eu não tinha a menor noção. Quando eu comecei a falar sobre psicopatas... Nossa, que missão, Marie. Nossa. Quando eu comecei a falar sobre psicopatas, eu pensei, dane-se, ninguém vai se importar porque acho que é uma coisa distante e tudo mais, mas eu preciso falar. Foi o primeiro vídeo que eu fiz, um Reels, no Instagram, sobre Jeffrey Epstein, um dos maiores abusadores de meninas adolescentes, criou o maior esquema de prostituição, de abuso de jovens adolescentes com pessoas, né, famosas e tudo mais. Era muito rico, muito poderoso. Tinha uma ilha e tudo mais, aí trazia as meninas, artistas, convidou centenas de pessoas famosas e tudo mais, eles iam lá para ele, alguns abusavam, imagino que outros não, mas enfim. Jeffrey Epstein, levaram 10 dias para pegar ele e conseguir condenar, porque ele comprava a polícia, comprava os juízes, e aí ele demonstra zero arrependimento. Você vê o modus operandi dele, como ele foi crescendo na sociedade, ganhando confiança, enganando, tem tudo de um, no mínimo, sociopata, né? Diferença se o sociopata é psicopata, o psicopata nasceu com a psicopatia, com uma deficiência no cérebro, nunca vai poder ter empatia, então não adianta ficar com raiva. Nem com medicamento? Não. E a pessoa sociopata é uma pessoa que age como psicopata, mas que foi uma coisa que ela desenvolveu em função da história, do ambiente e tudo mais, né? E que tem como mudar, se ela imagina. Porque se ela se desenvolveu uma vez adulta, assim, não, porque ela não sente arrependimento. E a gente só consegue evoluir a partir da empatia, da compaixão e do arrependimento. Se eu não me arrependo, se eu não reconheço meus erros, não tem como evoluir. Então são pessoas que a gente sabe que não mudam. Se a pessoa é perversa, tem perversão, ela gosta de ver o outro sofrer, não tem jeito. Então, nem todo relacionamento é transformável. Você pode transformar muitos relacionamentos, e eu já transformei muito. Mas você tem que saber quais podem ser transformados e quais não podem. E a comunicação não violenta, ela ajuda justamente a ter mais clareza, porque quando você domina a CNV, você vê o outro, você começa a ter clareza do que é seu e porque o outro manipula, faz gaslighting, te faz pensar que você é louca. Né? Poxa, mas essa xícara é branca, né? Aí você fala pra mim, você é louca.
Claro que não é branca. Isso acontece quando você pega uma traição, por exemplo, de um narcisista ou de um psicopata. Mas eu vi a mensagem que ela te mandou, eu vi a foto com você. Você é louca, você é doida, você inventa coisas. Você vê coisa onde não tem. Até você mesmo acreditar nisso, né? Isso é a vítima é tão manipulada que ela perde o senso do que é real, do que não é. Será que eu tô louca, gente? Gente, mas eu vi. E a pessoa é tão forte em negar, em mentir, que todo mundo acredita e a vítima fica isolada, passando pela louca da história, porque ela começa também a ter reações com mais raiva e tudo mais. É taxada de histérica, de louca e tudo mais. Então, assim, é um tema que eu posso, né, ficar falando horas. É porque tem muitos tipos, então, de assédio. Porque tem um assédio que é o assédio, e tem nas empresas, né? 12% de líderes são psicopatas. São psicopatas. Nossa Senhora. Tá perdido o mundo. Não, Marie tá aí. Graças a Deus, Ana vai. Não, mas eu digo assim, nós podemos assediar uma pessoa sem ser psicopata. Lógico. Ou sociopata. Lógico. Né? Muitas vezes a gente é tomado pelo nosso ego, pela aquela vontade ali, e a gente até com o próprio marido, com um familiar, a gente tentando induzir a pessoa para ir para um lado que a gente queira. Mas tem o assédio de uma doença, como você falou, né? Que não é considerado doença, mas é um transtorno mental. Ah, não é considerado doença? Doença mental, não tem tratamento. É um transtorno mental. Causa transtorno. Mas não é considerado doença. Transtorno de personalidade não é considerado doença. Não é uma verdade absoluta, estou dizendo que é. Sim, claro, é um estudo. Tá, muita coisa está sendo descoberta ainda sobre esse tema, né? A gente pode pensar, mas é um doente e tudo mais. Mas pela ciência, pelo meio da psiquiatria, não é considerado como doença porque não tem tratamento. Uma doença tem tratamento. Entendi. Tá. Sou casada, né? E quero identificar se eu estou sendo abusada, assediada, ou se eu vivo com pessoas psicopatas. Tem alguma receita para isso, de forma muito prática? Porque eu sinto que quando a gente está numa caminhada de autoconhecimento, obviamente isso se torna mais claro. De você perceber que aquela pessoa eu posso até não conseguir diagnosticar que aquela pessoa é uma psicopata ou uma sociopata, mas você, no mínimo, né, você começa a se afastar porque você diz, isso não é coerente com os valores que eu, né, dedico à minha vida. Isso. Mas e uma pessoa que não tem esse conhecimento, que está começando uma caminhada de despertar, né, como pode acontecer aqui com alguns ouvintes e alguns espectadores? Qual é a dica que você dá? Da onde parte quem não tem conhecimento nenhum sobre o tema? Perceber, porque a pessoa psicopata, no início da relação, então, se ela se inseriu na sua família, por exemplo, ela entrou com uma pessoa geralmente muito encantadora. Mas, de repente, começa a mudar de comportamento, de repente começa a fazer coisas, e não é de cara, assim, a pessoa psicopata, a menina que o psiquiatra me trouxe essa consciência, durante 6 meses, foi a pessoa mais encantadora do mundo. Eu tenho uma cliente também que tem um advogado psicopata, que ela fez o teste de psicopatia, deu certinho. Eu comecei a suspeitar quando ela falou. Eu falei, na minha visão ele faça o teste, e o teste confirmou. O teste não vai dizer se a pessoa nasceu psicopata. Pode ser que seja um sociopata, pode ser que seja um narcisista perverso no fundo, porque ele vai avaliar os comportamentos. Uhum. Então, não é um teste para dizer, confirmou que a pessoa nasceu psicopata. Não é sobre isso. Mas está tendo Mas atitudes... atua, exatamente. Atua como? Então, não importa se nasceu, se não nasceu. Para mim, é para você se salvar, entendeu? Sim. Que teve muita discussão, assim, algumas pessoas... Poucas, mas algumas pessoas falaram, mas esse teste não é relevante, confiável. Eu falei, gente, isso está salvando pessoas que estão conseguindo se conscientizar de que a pessoa não vai mudar aquilo. E que ela tem que se salvar. Só isso, né? E aonde acha esse teste? Isso é disponível? No meu Instagram. Ah, perfeito. É gratuito? É gratuito. Perfeito. Só que eu coloquei num grupo do Telegram para poder acolher. Foram 13 mil pessoas que entraram. Nossa. Então, no WhatsApp não tinha como. No início, coloquei no WhatsApp para poder dar uma assistência. A pessoa fazia o teste, mandava o resultado. Né? Quem levava um choque, eu estava aqui para acolher e dizer, olha, para saber o que fazer ou o que não fazer, né? É porque, na verdade, você abre uma caixinha e depois o que essas pessoas fazem. Exatamente. Né? Eu entrei em pânico quando eu recebi
esse diagnóstico, que não era um diagnóstico, porque nenhum profissional de saúde mental tem o direito de fazer um diagnóstico de alguém que não é o paciente dele ou dela. Então, se você não vai ter um diagnóstico, e nunca mais aquela pessoa quis repetir na frente de outras pessoas o que falou para mim. Falou porque eu busquei, pedi ajuda, e ele soube que eu ia fazer alguma coisa com essa informação, que eu já lido, né, com essa questão de psicologia e tudo mais, então ele viu que eu ia conseguir, com essa informação, me salvar. Mas ele nunca mais, ele falou, eu não posso falar, senão vou ser caçado. Nossa. Entendeu? Então é complicado, você não vai ter um diagnóstico de alguém, é muito pouco provável. Então, o que você precisa fazer? Eu criei exatamente o curso em 2022 sobre isso, sobre você aprender a detectar psicopatas e narcisistas, porque só o conhecimento que vai te salvar. O teste de psicopatia te dá essa clareza, então cai uma ficha também. Então, essa minha cliente, né, o advogado dela, 6 meses, o advogado mais encantador e mais competente que você pode imaginar. Depois que teve todos os negócios na mão amarrados, todos os dossiês e tudo mais, ele gerenciava coisa da empresa, começou a pedir mais dinheiro, começou a pedir dinheiro com antecedência para poder dar a entrada nos processos. Se eles não pagavam, ele barrava, ele atrapalhava todo o processo. Então, eles ficaram refém. A pessoa psicopata, ela te faz refém dela. Então, no início, você é a rainha, deusa. Maravilhoso. Você é a melhor pessoa do mundo e tudo mais. E eles grudam em quem tem poder e dinheiro, o que eles querem. Se inseriram na sua família, se a família tem dinheiro, vão entender ali quem manda, vão começar a gerar confusão entre um e outro, mas vão ser a melhor pessoa com aquele que manda e que tem dinheiro. E aí aquele que manda e que tem dinheiro não vai enxergar nada, porque ela vai se vitimizar. E as pessoas que veem o que está acontecendo, que estão reclamando, geralmente é uma pessoa que vai ser isolada, foi meu caso, né? Eu estava alertando todo mundo e ela se fazia de coitada, de vítima. Aí brincava com as crianças, porque as pessoas não conseguem imaginar. Sim. Ela brinca com as crianças. Não pode ser psicopata, né? Então, é conhecimento e entender que a pessoa psicopata ela tem vida normal, ela estuda, ela cria famílias para manter essa imagem social. E eu tenho pessoas que estão casadas há 20, 30 anos com pessoas psicopatas. Então, não é uma coisa que você acha que, então, como é que pode... Porque a pessoa acaba aceitando, de alguma maneira, aquilo, o abuso. É um abuso normalizado na sociedade, um abuso psicológico, moral, né? De desvalorização, de humilhações, e não é reconhecido muitas vezes. É um abuso silencioso. O tratamento de silêncio, a pessoa está contigo, ela te ignora. É uma das piores dores. É uma tortura psicológica, você conviver com alguém que te ignora. Ou que você quer saber e a pessoa não atende suas ligações, não responde suas mensagens. E foi o que eu vivi naquela empresa. 10 dias, o segundo tratamento de silêncio, o primeiro durou 30 dias. Tem gente que vive anos, né? Dormindo do lado de pessoas assim. Tem muitas. Nossa. O tratamento de silêncio, foi o vídeo que eu fiz sobre isso, foi o primeiro vídeo que passou de 1 milhão de visualizações. Foi assim que eu vi, gente, quantas pessoas, porque tem os comentários, né? Sim. Nossa, eu passei por isso. Nossa, eu passei por isso. Nossa, eu passei por isso. Sofri isso durante anos. E as pessoas começaram a despertar. Nossa, eu estou convivendo com uma pessoa narcisista. Eu não sabia. E começam a se libertar. Então, o conhecimento salva. Então, tem os meus cursos, meu perfil no Instagram, @mariebendelac, onde você vai poder receber todas as informações que você precisa nesse sentido. E o método Connect é o método de comunicação não violenta que ajuda tanto a lidar com relacionamentos, vamos dizer, mais normais, que você vai poder transformar e tornar mais harmoniosos, e você também poder detectar pessoas manipuladoras e desarmar essa manipulação. Maravilhoso. E apoia também relacionamentos com filhos, relacionamentos familiares. Todo tipo de relacionamento. Trabalho. Maravilhoso, tudo. Maravilhoso. Nossa, Marie, que missão linda. Eu não tinha consciência, assim, de toda essa, né, história que você acabou de contar. Fico mais feliz ainda de ter convidado você para esse programa. E eu gratidão. Para que realmente, assim, mais pessoas possam acessar essa sua voz, esse seu conhecimento. E
fico contente que a rádio possa ser assim um canal de transmissão, porque realmente essa é a missão do programa, é a gente realmente trazer especialistas profissionais que possam trazer os seus saberes para que as pessoas cada vez mais despertem, né? Não só para uma vida positiva, mas uma vida livre. Isso. Né? Porque eu acredito muito que a felicidade ela está conectada com essa liberdade. E o positivo ele vem junto a reboque, mas acho que o mais importante é a gente se libertar, é a gente despertar. E esse trabalho que você está fazendo só me traz isso na mente. Liberdade, né? Se libertar de pessoas que só sugam, pessoas que só adoecem a gente e que ainda colocam a nossa vida em risco. Sim. Então, queria te agradecer imensamente, assim, pelo seu tempo, por você estar aqui compartilhando. E espero que aqui, quem tiver, né, querendo saber mais, se aprofundar nesse conhecimento, sigam a Marie. Ela realmente é inspiradora e é uma buscadora incansável, né? Me sinto parte também disso, porque também estou nessa caminhada tentando aprender cada vez mais e vejo isso em você. Porque em 2 anos foram tantas mudanças. Muitas coisas. Realmente, esses dois últimos anos foram assim, um furacão na minha vida. Daqui a um ano, sabemos o que a Marie vai trazer pra gente. Não, pelo amor de Deus, não aguento mais. Deus, me dê um tempinho, né? Um ano de folga. Me dá um ano de folga, que todo ano vem coisa. Milhares de pessoas. Gratidão, Marie, gratidão. Obrigada. Eu que agradeço. Então é isso.